O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais é estresse. O quanto isso é importante? Quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade, capacidade, resistência à frustração? Cara, tem um conceito na neurociência e na galera que estuda comportamento chamado de inoculação ao estresse. Eu já comentei aqui, eu acho, alguma vez. Que é basicamente assim, quando você se submete a situações estressoras, você submete a situações estressoras. O exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público. Você cria resistência àquilo. Se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a ser desviada, esquivada. Tem poucos estudos, tá? Vou fazer uma ressalva aqui, porque são estudos difíceis de fazer e com qualidade metodológica duvidosa, porque são difíceis de fazer, mas tem alguns estudos que sugerem que quando você tem pessoas com o mesmo nível, porque tem duas formas de medir estresse, uma objetiva e uma subjetiva de mensurar estresse. A objetiva é você mensurar o hormônio que a sua suprarrenal libera no seu eixo lá, que é o cortisol, os glicocorticoides. A segunda forma de mensurar estresse é perguntando: e aí, meu, quanto é que você tá estressado? Dá uma escala lá, organizada lá pra pessoa, pra ver o nível subjetivo de estresse dela. Tem alguns estudos, de novo, são poucos e qualidade metodológica duvidosa, mas esses estudos sugerem que quando você tem as mesmas pessoas com o estresse objetivo, mensurado de forma objetiva, que é o nível de cortisol, igual, mas quando você pergunta pra aquela pessoa o quão estressada ela está com uma situação, mesmo o cortisol estando no mesmo nível nos dois grupos de pessoas, algumas pessoas respondem que não estão sentindo estresse. Por quê? Porque aquelas pessoas estão tentando ou estão enxergando a situação como uma oportunidade, mesmo envolvendo estresse. Então você vê uma pessoa, por exemplo, que vai ter que dar uma palestra, um evento importante e tá muito nervoso, tá muito estressada, tá muito ansiosa, tá com privação de sono, tá com medo, tá com sudorese, tá com nó na garganta, todos os sintomas clássicos de estresse. Você vê o cortisol dela tá em tanto. Você vê uma outra pessoa que tá com estresse numa condição parecida, tem que dar palestra, mas quando você bota questionários subjetivos de humor, de tristeza, de impulsividade, de depressão, etc., a pessoa que relata estar vendo naquele estresse uma oportunidade, ela tende a ter esses desfechos emocionais prevenidos ou não tão grandes. Em outras palavras, resumindo tudo que eu disse aqui, é o estresse da montanha-russa, por exemplo? Exato. Você paga pra ter estresse. Isso. Você paga pra ir lá, passar um puta de um trabalho, fica suado, assustado, nervoso. Trem fantasma. Entendeu? Filme de terror. Agora, se a pessoa entende aquele estresse como legal, os efeitos maléficos, mesmo no nível hormonal, estando na mesma altura, eles não acontecem de forma tão grande. É a mesma coisa que você botar uma pessoa fazer atividade física, uma pessoa que gosta e uma que odeia. Teve um paper que saiu no ano de 2000 sobre neurogênese, a época de ouro da neurogênese, se nasce neurônio novo no cérebro ou não. Os caras publicaram com roedor e eles queriam saber se exercício físico aumentava a neurogênese ou não. Detalhe, isso aqui é em roedor, tá? Em camundongo. Depois saiu na Science em humanos, a gente pode falar. E eles submeteram os roedores a 3 tipos de exercício físico. Exercício físico resistido, tem como fazer com roedor. Ele começa a ter desenvolvimento de massa. Você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra, né? Ele consegue ficar bem parrudinho, assim. Eles fizeram aeróbico na esteira e natação. Bota o bicho nadar. Natação é maldade. Mas olha só, cara. Só a natação não induziu neurogênese. É mesmo? Cara, e depois os autores mesmo tiveram que publicar, falando, pessoal, a gente refez aqui e, na verdade, olha só, a natação ela não induz neurogênese porque água pra camundongo é aversiva. Ele fica estressado. Demais, Então o que acontece? Era exercício, mas pro bichinho era estressante. Entendi. Então não tinha os efeitos benéficos cerebrais, pelo menos. Por isso que a pessoa que vai lá no Muse, a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área, a pessoa sempre indica, cara, o que você gosta de fazer? Exatamente. Vamos começar por onde você gosta. Pra você ter engajamento, pra você ter vida longa nesse esporte, não precisa fazer musculação ou o que você vê as pessoas fazendo. Você gosta de tênis, tem várias modalidades de esportes pra fazer. Então o estresse é importante, o que a gente sabe hoje que auxilia, voltando à sua pergunta lá, eu fiz todo esse rodeio pra falar dela. O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Quem mostrou isso foi o Robert Sapolsky. Só que, cara, tem que ser um estresse que você perceba como adaptativo. Tem que ser um estresse, ele faz uma curva em U invertido, curva de sino. Se você não tem nada de estresse, é ruim pro seu sistema. Se você ter muito estresse,
estresse é ruim pro seu sistema. Você tem que achar um estresse ideal e se submeter a ele. Porque esse estresse ideal, que é bastante, bastante mas essa pessoal, linha você vai né? subindo cada vez mais, né? Porque o que te estressa aqui, se você é acostumado a ele, daqui a pouco você não estressa A mais ideia com é que ele. você vai evoluindo, você vai empurrando evoluindo. essa linha pra cima. Exato. Essas são as leis de adaptação de Hansel de 1960, né? Sim, fisiologia estudou isso, né? Sobre estímulo de alarme, reação e adaptação. E o que muita gente me pergunta? As pessoas que vão fazer concurso, elas perguntam sobre estudo, né? As pessoas que estão fazendo vestibular vão fazer, né? Elas perguntam sobre estudo e exercício. E o que todas elas procuram, né? Porque a gente vive numa época que a gente fica tentando hackear o sistema. Né? Tá, como que eu tiro melhor performance, né? E uma das performances, né, mais importantes pra gente hoje, pelo menos na minha opinião, é a função intelectual, né? É o que faz com que você... E controle emocional. Bem falado. Não é o mais inteligente que vai mais longe, é o Exato. inteligente que sabe se controlar. Aí você tem que falar com os caras. Cara, verdade. Uma das primeiras pessoas que estudou isso foi um cara que era coronel da Marinha Americana, ele era o comandante dos SEALs, e ele falava essa mesma frase, né? Que o SEAL perfeito, o soldado perfeito, ele não era o mais forte, ele não era o mais rápido, ele não era necessariamente o mais resistente, ele era o que tinha a cabeça mais forte. E ele conta uma história, né? Falando de um sujeito que era do meio do Arkansas, que era tipo caipira, e que foi o cara que foi melhor em toda a prova dos SEALs. E o que ele falava? Ele tinha uma capacidade tremenda de colocar a mente dele em situações que fossem situações agradáveis. Agradável? Então, por exemplo, mesmo na pior situação. Que é uma das coisas que eu brinco com o pessoal de manhã, eu falo, encontre conforto no desconforto. Então, uma das coisas ele conta que ele tá de madrugada, chovendo, no mar, passando frio e todos estão segurando o bote em cima da cabeça. Todo mundo pensando assim, quanto tempo falta ainda? Contando, né? 30 segundos, 1 minuto. Ele tá pensando que ele tá naquele lugar, no Arkansas, na casa dele, que tá sol, que não sei. Ou seja, ele tem um ambiente muito estressor fora, mas ele tem um ambiente muito agradável dentro.